Oi, bom dia! Quarta-feira, 9 de julho de 2025. Bem-vindo ao Muito Mais de hoje. Como é que você tá? Animado? Meio da semana? Já esperando sexta-feira? Já esperando sextou? Calma, que hoje é quarta ainda. Mas quarta é um bom dia, né? Segunda já vencemos, terça é aquele limbo que você que me acompanha aqui todo dia sabe. Quarta é o quê? Uma pré-quinta que já é uma pré-sexta que já tá no final de semana. E assim a gente vai tocando. Mas calma, né? Que o tempo tá passando realmente muito rápido, então a gente tem que aproveitar e viver mesmo. Dia lindo em Balneário Camboriú hoje, uma temperatura mais agradável, tá frio, mas tá gostoso. Que você tenha então uma excelente e maravilhosa quarta-feira. Hoje a gente lembra e comemora a Revolução Constitucionalista. Isso mesmo, Revolução Constitucionalista sendo lembrada no dia 9 de julho. Ai, ai, coisa boa, gente. Quarta-feira. Quarta-feira é dia do quê? Dia de andar de bondinho. Exatamente. Mas, se você quiser esperar o aniversário da cidade, pode esperar. Por quê? No dia 20 de julho, o bondinho, dia 20 é o dia do aniversário. O bondinho tá com uma super promoção, 50% de desconto no ingresso. Então, ao invés de você pagar R$70, você vai pagar 35. Mas não é só isso. Você e mais 3 acompanhantes terão esse desconto de 50% para andar de bondinho, mas é só no dia 20 de julho, tá? Dia do aniversário da cidade. Então, aproveita no dia do aniversário que esse presentão está sendo dado pelo Parque Unipraias para você. Desconto de 50%. Vamos lá, vamos ver o que temos hoje no Muito Mais, gente. Hoje você sabe que é quarta-feira, é dia do quê? De divã. É a nossa quarta da terapia, é o dia que a gente, fala sobre saúde mental e tenta dar para você algumas dicas, tópicos de como vencer. Obviamente que nós não conseguimos aprofundar o assunto, mas pelo menos você consegue aí ter algumas identificações ou se identificar com alguma situação ou de repente mudar uma chavezinha dentro de você ou quem sabe você simplesmente procura uma ajuda, alguém para te auxiliar a vencer, seja qual for a situação que você esteja precisando de ajuda. O importante é que você saiba que você não precisa passar por absolutamente nada sozinho. Você pode e principalmente você deve, você merece pedir ajuda quando você não consegue resolver alguma situação dentro da sua cabeça, porque a solução está aqui, né? Mas o problema também está aqui. Então a gente tem que pedir ajuda quando a gente não consegue sozinho, vencer sozinho. E eu insisto, não precisamos vencer sozinho. Então a Tati Marafon está aqui, daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre obesidade, sobre como vencer essa doença, porque é uma doença, né? E a gente está aqui para te ajudar. E também hoje, gente, no segundo bloco, eu vou receber ela, que é cineasta, visagista, diretora de arte, a Super Mariana, e ela vai falar aqui e mostrar, muito mais que falar, ela vai mostrar a maquiagem cinematográfica, tá? Então, vamos ter uma caracterização aqui ao vivo no Muito Mais. Mas, para agora, roda a vinheta que o nosso divã está no ar. E a série deste mês de julho é obesidade. Além do peso, além do ganho do peso, tem as questões que envolvem o peso. E o ganho de peso como proteção psicológica. Olha, muito forte. O ganho de peso como uma proteção. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso, Tati. Bom dia, bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Fábio, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos acompanhando também. Como assim, Tati? Ganhar peso como uma proteção? Você percebe, né, Fábio, que nós fomos abrindo o tema obesidade como se fossem camadinhas de uma cebola. Né? Então, na semana passada nós falamos que nem tudo é uma questão só psicológica, a gente tem também que acompanhar questões hormonais, algum medicamento que você esteja tomando nesse momento,
alguma mudança na tua vida que pode gerar o estresse, mas também tem essa outra camadinha, que são realmente as questões psicológicas, e aí o ganho de peso talvez na sua vida esteja vindo como uma proteção e não necessariamente como um impeditivo, sabe? Um atrapalho. Tá, então o ganho de peso seria tipo, estou me protegendo. Não vejo isso como, ai, amada, eu gosto da minha produtora, que ela atravessa na frente. É, né? Tipo, estamos ao vivo, mas tá tudo certo. Eu só vi ela entrando. Né, gente? É o que temos. Trabalhamos com o que temos, entendeu? É isso. Então, Tati, não é o ganho de peso, então pode ser a pessoa estar se blindando? Exatamente, Fábio. Em alguns momentos, ela pode entender que isso é uma proteção. Por quê? E quando que isso pode começar, né? Lá na infância ainda. Então, por mais que eu não lembre, mas o meu corpo ele registra todas as situações que eu vou vivenciando. Então, você é mãe, você vai lembrar dessa cena, né? Lá aos 3 meses, até 1 ano, o que que acontece? Criança chora muito mais, né, do que em outros momentos da vida. E chora por quê? Como uma forma de comunicação. Né? Sim, eu acho que é a única forma de comunicação da criança, né? Exato. E ela mal sabe, na verdade, o que ela está sentindo. Tanto que a gente percebe muito, nos dias de hoje, alguns memes, né? Como é que eu vou explicar para minha mãe que é a etiqueta que está incomodando? E não é fome? Se cada vez que eu choro, ela me dá de mamar, né? Só que é um meme que reflete muito o que pessoas obesas podem ter vivido lá na sua infância. Como assim? Não sabendo explicar o que sente, vinham as pessoas que estavam para cuidar, e aí não é um erro, mas às vezes é até um zelo ou uma falta de experiência, colocavam sempre a comida. Ah, tá chorando? Vamos comer. Não, tá chorando de novo, não sei o que está acontecendo. Tá com fome. Tá com fome outra vez, né? Nisso, o que eu tenho como referência na minha vida adulta é que qualquer desconforto que eu esteja sentindo, eu não me permito pensar sobre o que eu estou sentindo nesse momento. E eu já vou para a comida. Então, a comida ela acaba sendo um impulso. Por que eu estou comendo? Né? Esse é o exercício que nós temos que fazer. E esse é um exercício legal de quem está nos acompanhando também já ir anotando aí. Né? Tati, eu como por tudo. Né? Se eu estou feliz, eu como. Se eu estou triste, eu como. Se eu estou com tédio, eu como. Vamos fazer um registro disso? Estou comendo demais. O que você estava sentindo antes de dar aquela beliscada no pão no meio da tarde, de logo depois já abrir uma lata de refrigerante com mais uma pipoca ou com um pacote de bolacha, né? Então, eu preciso identificar o que está me levando a comer, porque às vezes é só uma falta de entendimento do que eu estou sentindo. Olha, é interessante isso, né? A relação do bebê com a fase adulta. Exatamente. Como eu posso ter uma leitura inversa ainda nessa fase, que são aquelas crianças que foram privadas de cuidado. Né, Fábio? Então, porque qual é o maior sentimento aí, qual é a maior dor emocional que uma pessoa com problemas de relação com a comida, ela tem? É a dor emocional do abandono. Então, se eu me sentir negligenciada, eu estava chorando realmente por fome, e alguém não veio atender essas minhas necessidades, não estava me sentindo segura, e alguém não me protegeu. Fiz uma brincadeira, né? Ali na sala, enquanto a família estava reunida, ao invés de as pessoas me protegerem, as pessoas ridicularizaram a minha brincadeira, ou criticaram o meu corpo na frente de outras pessoas. Esse sentimento de abandono vai crescendo cada vez mais. Logo, eu entendo que eu preciso ficar invisível aos olhos das pessoas. E aí eu vou criando essas camadas, criando essa proteção emocional através do ganho de peso. Ô, Tati, sabe o que eu ouvi, e eu não sei se faz sentido, que tem mulheres que não conseguem emagrecer porque elas não querem ser percebidas, tipo assim,
não querem ser notadas, têm medo de ficarem mais bonitas, ou de não ficarem, mas de se sentirem mais bonitas? Sim, Fábio. E aí é muito comum, não só, mas tem o agravante de mulheres que se sentiram abusadas, né? Ou por um olhar, ou até mesmo por um toque. Quando nós estamos na fase da adolescência, nós crescemos desajeitados, né? Então, às vezes, a gente ainda tem uma mente muito infantil, mas eu já tenho seios fartos, ou o quadril vai ficando mais largo, e vai atraindo olhares. Olhares que nem sempre eu quero atrair. Né? Não sou eu que estou desejando ficar nesse espaço de destaque. Mas aí o outro vai me desenhando, para não usar outra palavra, com os olhos. E aí eu digo, opa, peraí, eu não quero aceitar que me olhem desse jeito. Né? Não gosto desse olhar. Não gosto desse olhar. Então, o que a mente registra, não gosto desse corpo. Por quê? Se é esse corpo desenhado, curvíneo, que está chamando a atenção de outras pessoas, ou que se tornou objeto de desejo de outras pessoas, e por isso eu fui abusada, logo eu vou querer perder essas curvas para que o abuso não aconteça novamente. Gente, como a mente, né, o que a gente está falando, assim, ó, a proteção psicológica refletindo diretamente nas nossas escolhas e no ganho de peso. Exatamente. Que loucura! E mesmo que a gente não lembre, né, Fábio? Pois é, porque tem emoções que a gente não lembra. Eu acho que experiências que a gente não lembra, que não... Né, quando muito criança, bebê, não lembra. Talvez numa fase maior, como adolescência, pré-adolescência, ok, está registrado, mas lá na primeira infância, lá atrás... E aí, Tati? Pergunta para você, que não sei se vai ser fácil de você responder. Como identificar que eu tenho algum bloqueio psicológico nesse sentido e, de fato, estou usando o ganho de peso, o meu corpo grande, para me proteger? Tem duas perguntas que eu acho que a gente pode se fazer para identificar isso, né? Primeiro, uma coisa que pode ser feita coloca numa linha, faz uma linha do tempo aí, quais foram os eventos em que você se sentiu criticada, ou injustiçada, ou abandonada, e logo abaixo faz uma linha, qual o momento em que o meu peso me incomodou mais? É possível Mas você que fala essas de escrever duas... e comparar? Isso, é possível que essas duas linhas, em algum momento, elas até coincidam. Né? Quando a gente fala de ganho de peso como uma proteção emocional, diferente do que na semana passada, que a gente falou questões hormonais, então precisa procurar um endocrinologista, nessa fase que nós estamos falando hoje, realmente eu preciso procurar um apoio psicológico. Para ir cutucando nessas memórias sem trazer muita dor. Por quê? É desconfortável, gente, não tem como negar. Sozinhos, muitas vezes, a gente não consegue fazer, porque o nosso cérebro é muito inteligente e ele vai dizer, opa, essa memória não é legal, não quero que você lembre. Então, às vezes, a gente não lembra também como uma proteção para não sentir de novo aquela dor. Né? Então tá lá escondidinho. Tem coisas que a gente precisa realmente procurar um apoio aí. E uma forma, eu acho, de identificar isso é perceber... Lembra que a gente falou que a cada 7 anos eu tenho repetecos dessas emoções, desses ciclos todos, né? Se algum sentimento ele está se repetindo na sua vida, é uma forma de já identificar que aquilo não está bem resolvido dentro de você. Né? Então, o cargo-chefe nesse ponto que nós estamos abordando hoje é o sentimento de abandono, é perceber que, muitas vezes, assim, você está diante de uma mudança. E aí a pergunta é, se eu perder peso, o que eu vou ganhar com isso? Ah, Tati, eu vou ganhar mais visibilidade. Então, peraí, em qual momento da sua vida você ficou visível e isso te trouxe algum incômodo? Porque é nesse ponto que nós vamos trabalhar. Então, às vezes, eu não consigo emagrecer porque eu já sei o que eu vou ganhar. Eu vou ganhar visibilidade, ou eu vou ganhar mais comentários da minha família, né? Ou mais críticas também. E aí eu não quero o ganho.
eu quero ganho do peso, mas eu não quero o que vem com ele, entende? Então eu acabo não Eu não quero ser emagrecendo. vista. Exato, não quero ser vista, né? Como muitas pessoas, ou o que eu vou perder com isso. Por exemplo, não vamos generalizar, mas algumas pessoas, quando elas ganham peso, antes elas eram invisível na família. Ah, o fulano é o querido porque é médico, o outro é querido porque, né, teve um filho recém. Mas e você? Ah, eu sou a pessoa que tem dificuldade de perder peso. Nossa, querida, mas você já tentou isso? Ai, coitadinha de você, sabe? Ganha um espaço que não é tão legal, porque é o de vítima, mas tu tem o ganho secundário porque tu está tendo a atenção dos outros. Será que perder peso te leva ao medo de perder a atenção das outras pessoas também? Então, o que eu ganharia se eu perdesse peso? Ou o que eu perderia emocionalmente se eu perdesse peso? Essa é a pergunta que você precisa responder. Olha, gente, a mente humana é complexa, os sentimentos são complexos. Por isso, a Tati está aqui toda quarta-feira para nos ajudar a desvendar, a te ajudar. Tem aí o contato da Tati, chama ela no Instagram, ou um psicólogo, um profissional que você já conheça e confie. Mas cuide-se, trate-se e, principalmente, ame-se, né? Então, cuidando das tuas emoções. Tati, obrigada. Até semana que vem. Obrigada a você. Até. Olha, intervalo rapidão e na volta tem uma caracterização aqui, uma maquiagem com a cineasta, produtora. Você vai ver o trabalho incrível que essa profissional faz. Já, já, a gente já volta.